Chensky, o Sala Alf, nesse 25 de julho de 2020, ainda estamos lutando contra este vírus bacteriológico, de guerra bacteriológica do Partido Comunista Chinês e os seus agentes institucionais públicos pró-China no Brasil e partidos políticos. E vemos as pessoas usando máscaras, achando que máscara vai lhe salvar. Eu quero lhe falar de Jesus que vai lhe salvar. Hoje, muito importante o que eu vou lhe dizer nesse vídeo. Procure divulgar e, se gostar, indique para o score do YouTube com like. Eu quero falar de Jesus e da sua volta e da sua pregação na cruz para dois ladrões. E aqui vai em especial aos políticos brasileiros, aqueles que estão envolvidos em corrupção, aqueles que estão no meio desta roubalheira do Covidão, desse genocídio nacional nos tribunais, ministros do Supremo, que estão praticando atos e crimes contra a saúde pública e levando a milhares a óbito. Governadores e prefeitos do Brasil, 5.070 prefeitos, 27 governadores e todos esses ministros de primeira e de suprema instância, de instância superior dos tribunais, que vemos as notícias todo dia, que mandaram prender o irmão, pastor, jornalista Oswaldo Eustáquio. Enfim, para os brasileiros que estão correndo aí do desemprego, correndo da peste, da guerra bacteriológica chinesa, que o momento agora é de nós nos arrependermos, de nós fazermos uma séria aliança com Jesus Cristo. Não há tempo mais, não sabemos se temos tempo mais para deixar de servir ao Senhor Jesus, e crer de todo o seu coração no louvor e no ministério da palavra, ministério que os apóstolos se dedicavam integralmente na sã doutrina, pois o tempo urge e os sinais indicam que o Senhor Jesus está para julgar a humanidade inteira, está para vir julgar a humanidade inteira. E eu creio, como teólogo pré-tribulacionista, que ele vai levar a sua igreja. A sua igreja vai sumir. São 5 horas da manhã e foi um sonho nesse sentido que eu tive hoje. Eu vi um motorista de carro desaparecer. E existe sim abduções nessas máquinas voadoras dos seres híbridos aí pelo mundo, mas não se tratou disso. Eu creio que foi a volta do Senhor Jesus para a sua igreja. Haverá 2 voltas para quem não sabe, né? Haverá uma volta de Jesus para a igreja, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Num piscar de olho, a igreja subirá para o encontro do Senhor Jesus. E aí inicia-se a grande tribulação, que é muito maior do que essa guerra bacteriológica do vírus comunista da China e dos partidos pró-China e dos juízes e parlamentares pró-China. Serão todos julgados que estão praticando esse covidão, seja o covidão financeiro, seja o covidão jurídico, seja o covidão legislativo ou executivo. Todos serão julgados pelo Senhor Jesus. Estas vidas inocentes que estão perecendo no protocolo genocida de intubação, tantos profissionais de saúde, da mídia, do setor público, todos serão julgados. Governadores, como esse famoso governador Dória, né, que está escondendo hidroxicloroquina, agentes da Anvisa que estão fazendo exigências medicamentosas para tirar a ivermectina da prevenção,
da mão das pessoas pobres, todos serão julgados, todos serão julgados. O Senhor Jesus, ele não tem deficiência de energia, de sabedoria ou de meios para julgar a humanidade inteira. O Apocalipse não diz que só a infantaria do Senhor Jesus são milhares de milhares, ou seja, milhões. Algumas traduções dizem 20 bilhões de anjos de infantaria para julgar. Só ter uma ideia, um anjo deste julgou o rei Senaqueribe da Síria, que desafiou o nome desse Deus do céu, Pai de Jesus, Yahvé. Um só anjo, num dia, milhares, dezenas de milhares de soldados de Senaqueribe foram mortos por apenas um anjo que desceu da infantaria celeste. Então não há falta de sabedoria ao Senhor Jesus. A mensagem que eu queria focar hoje é sobre o exemplo que nós lemos nas Escrituras de um ladrão que se converteu, que se arrependeu na cruz do Calvário. Nós vemos essa passagem, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro ladrão, Dimas, no caso, que é a tradição, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então nós temos que temer a Deus, que nós estamos em condenação de guerra bacteriológica. Esta guerra bacteriológica, ela pode a qualquer momento se transformar numa guerra militar de fato e até mesmo marítima e nuclear, de submarinos nucleares. Vou passar uma informação aqui técnica militar, que eu convivo muito na área militar e convivi muito na área militar, né, e tenho conhecimento de muita técnica militar, ainda até hoje acompanho. Existe um submarino nuclear do Reino Unido, da Inglaterra, que ele lança mísseis com 200 ogivas nucleares a 12 mil quilômetros, ou seja, este submarino inglês, por exemplo, Deus queira, a Inglaterra não é nossa inimiga, que eu saiba, mas se ela quiser eliminar qualquer cidade brasileira, ele lança do mar esse míssil, e se o Brasil não tiver uma defesa desse míssil, esse míssil é capaz de destruir 200 cidades com 200 ogivas nucleares a 12 mil quilômetros. O Brasil tem 8 mil quilômetros de fronteira marítima. Então qualquer cidade está ao alcance desse míssil, desse único submarino. Nós sabemos que as nações nucleares não têm apenas um submarino nuclear com mísseis nucleares. Eles têm dezenas de submarinos desses. Então nós estamos ameaçados sob uma condenação militar internacional a qualquer momento. Este conflito entre Estados Unidos e China, que são as maiores potências do planeta hoje, planeta Terra, plana e imóvel, ela não vai se mover para sair dessa guerra, não. Ela não tem como se mover, a Terra é plana. O que se move são os mísseis. Então nós estamos, sim, sobre perigo, ameaça contínua. E esta guerra bacteriológica já virou guerra diplomática. Nós vimos aí a notícia de que o presidente Trump fechou o consulado por causa de espionagem bacteriológica de Houston, cidade de Houston, uma cidade importante dos Estados Unidos. E hoje, anteontem, alguns dias atrás, isso foi feito por Trump, e ele disse ainda, o presidente dos Estados Unidos, que a qualquer momento, qualquer embaixada da China nos Estados Unidos poderia ser fechada, se fosse descoberta outra ação de espionagem do Exército Popular Comunista, chamado de Libertação do Povo, que é da escravidão do povo chinês, por esse patricida Xi Jinping. Pois muito bem, este ato do presidente Trump teve a represália imediata do Partido Comunista Chinês, do patricida Xi Jinping. Ele fez o fechamento
de um consulado americano. Ele tem a invasão das áreas territoriais do Vietnã, do Laos, da Birmania e vários países no sul da China. Está se avizinhando um quadro de guerra ali no Mar do Sul da China, do Pacífico. 20 nações já declararam efetivamente guerra à China, porém, por dificuldades financeiras, não conseguem operar pelo desequilíbrio de força que tem em relação à China. Houve um conflito, foram 40 cidadãos da Índia foram mortos pelo exército chinês na fronteira. Estamos em pé de guerra, então nós temos que confessar nossos pecados a Jesus, porque a qualquer momento, o Senhor volta, a qualquer momento nós somos vítimas dessas guerras bacteriológicas, políticas, etc. Agora mesmo nossa solidariedade ao deputado, o líder do partido PTB, que foi por um desses ministros pró-China, pró-vírus, foi censurado no Twitter, está sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal, que alguns da justiça chamam de vergonha nacional. Todos nós somos uma vergonha, somos pecadores e devemos entregar nossa vida a Jesus e servir a Jesus, seja no ministério da palavra, seja no ministério do louvor, seja no ministério da caridade, da piedade cristã. E fazemos como Dimas, chegarmos a Cristo sem méritos, sem obras nas nossas mãos, sem autoridade nenhuma para salvar nossa alma. E é desse vídeo, é essa pregação que se trata. Aceite Jesus, divulgue esse vídeo para quem você conhece e avise a essa pessoa e você mesmo, confesse o Senhor Jesus, desculpa aí pelos meus óculos, pelos remendos aqui, e aceite Jesus na sua vida, sirva em propósito. Não adianta você dizer que é cristão, ter sido batizado ou estar na igreja. Corrija sua vida, os que você assiste, o que você ouve, a sua cultura, porque a cultura hoje está contaminada com o paganismo, com o satanismo. Eu vejo muitos jovens com roupas pretas de caveira, de monstros e do próprio demônio, brincando. O diabo é um ser real, existe. Ele já me visitou na capela e no meu apartamento uma vez. Alguns das suas legiões, são muitos anjos caídos, que perseguem a humanidade em morte, em guerras, em doenças, em praga. E é ele o autor de todo esse conflito mundial. Não se iluda, ele existe e ele está atrás da sua alma. E você só tem um jeito de escapar, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé no seu sacrifício na cruz como Dimas, e pela sua súplica para que ele salve sua alma. Não há outra opção. Nós estamos sob fogo cruzado. Como diz, não é, Raul Castro de Cuba, em uma luta a la muerte. Pois muito bem, esse malfeitor Dimas repreendeu seu companheiro, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça estamos sendo crucificados e mortos, no meio dessa guerra política, no meio desses tribunais, no meio desses parlamentos, no meio desses hospitais. Eu pedi um amigo aqui de Covid, né, disse que foi de Covid, e acredito que tenha sido mesmo, porque o seu chefe da obra, ele teve 60% de pneumonia no pulmão devido ao Covid e foi diagnosticado. E agora eu soube que ele passa bem, ele tratou com hidroxicloroquina e com azitromicina. E nós, na verdade, com a justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este Jesus nenhum mal fez, está pagando pelos nossos pecados com o seu sangue, porque para Deus não existe expiação sem sangue, e tem que ser um sangue não de cordeiro de animal, mas o sangue de Jesus, para nos justificar, e não adianta dinheiro como o de Judas, da traição. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus, ele não se nega
a nos socorrer, a nos dar a vida eterna e o perdão pelo seu sangue na cruz. Ele veio fazer essa obra, mas em breve ele está vindo para fazer outra, a do juízo. Ele vem para julgar os homens pela sua cultura, se é cultura pagã, comunista, materialista, econômica, tudo é economia. E esses comunistas serão julgados. Agora, alguns cristãos acham que o comunismo está praticando a piedade econômica. É mentira, isso não é verdade. Está praticando o genocídio. E aí está mostrando para que eles vieram, para tomar o poder, o materialismo das riquezas, perseguir os cristãos, demolir as igrejas, como na China. Então não é cabível mais o cristão dizer que é comunista ou que é socialista, que é apenas mais uma estratégia comunista de enganar as nações cristãs. Não há como mais abraçar essa ideologia, porque ela traz dessa sua operação e dessa sua agência econômica, está uma agência maligna de extermínio bacteriológico, de opressão, de perseguição da Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que anuncia a palavra da salvação. Então não há como mais advogar por esses partidos pró-comunismo e esses ministros pró-comunismo. Ainda há chance de você, deputado, de você, senador, de você, governador, prefeito, ministro, juiz, se arrepender e começar a seguir o Senhor Jesus. Rever os seus atos oficiais de perseguição ao cristão, à pregação, às igrejas, à liberdade, o respeito à dignidade da vida humana, mesmo você dizendo com a sua propaganda de vacina que está promovendo a saúde humana, você está mentindo, você é um hipócrita como os fariseus da época de Jesus, e você vai para o inferno. Não adianta mais ameaçar e prender cristão e acumular dinheiro em mala de corrupção, não adianta. Jesus vai julgar sua alma. Quando o seu sopro de vida sair deste tabernáculo adâmico nosso aqui, ele não tem para ir, para onde ir, ele não vai para a luz de Cristo, no trono sobre essa terra plana e imóvel, não. Ele vai para a escuridão, para um lugar chamado Hades, um lugar de morte, de tormento com os demônios que você está servindo. Então se arrependa. Ofereça sua alma a Cristo, seu serviço a Cristo, a sua palavra, a sua verdade. Esqueça que Karl Marx está atormentado no inferno até hoje e vai ficar eternamente até o dia do juízo. Karl Marx, Mao Tse-tung, todos esses genocidas e patricidas da sua própria pátria e alguns do próprio pai, vão se levantar e ser julgados diante de Jesus, antes de serem lançados num outro inferno chamado Geena, que é um lago de fogo, está lá em Apocalipse. Leia Apocalipse. Leia os evangelhos, leia as cartas todo dia, ore, sirva a palavra desse Jesus, a cultura desse Jesus, o senhorio desse Jesus, louve-o, estude música se é o seu dom e pratique o serviço cristão de piedade nas igrejas, na congregação, ou sozinho como Dimas. Não perca a sua fé, não perca a sua humildade, o seu clamor, a sua piedade, o seu louvor a Jesus e ao seu sangue salvador, porque nós temos essa esperança. E a vida é curta, diz o pastor Billy Graham, faleceu em 2018, há 2 anos. Ele pregou a milhões e milhões de pessoas. Inclusive depois eu dou um testemunho da pregação que ele fez, que se aplicou à minha vida em 74, em outubro de 74, no Maracanã, cheio e lotado. Ele nem me conhecia, eu não o conhecia, eu nem sabia da sua existência e nem ele da minha. Mas lá no Maracanã ele pregava sobre o que Jesus iria fazer na minha vida e o juízo que Jesus iria dar a mim. E deu até a data em que Jesus daria esse juízo. Depois eu dou um testemunho sobre esse juízo que passou na minha vida de jovem. Pois muito bem, então esta foi a mensagem desta noite que Jesus quer passar para você. E você tem que fazer 3 coisas. Se você ainda não serve ao Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados. Se arrepender significa mudar os seus hábitos de vida, de consumo e de estudo. Vai estudar
a palavra de Deus. Não vai estudar. A sua carreira é importante, mas você tem que tirar o tempo para a palavra de Deus acima da sua carreira profissional ou escolar. Você vai mudar de vida seus hábitos, principalmente os hábitos de diversão, de divertimento. Você vai deixar os seus vícios, você vai deixar a imoralidade na sua vida pessoal, conjugal. Você vai abandonar essa indústria da lascívia, do pecado. A lascívia é pecado sexual. Totalmente, você vai tirar isso da sua mente, da sua vida. Você vai procurar servir o Senhor numa congregação ou no ministério pessoal. Isso é arrependimento. Você aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador e o seu sangue e comungar na ceia, na Eucaristia, o sangue de Cristo, frequentemente, com fé e convicção para a sua salvação. Você vai trabalhar neste evangelho para salvar outros e levar a mesma salvação que você ganhou de graças, como Dimas ganhou ali na cruz com Jesus. A passagem que lemos de Lucas 23, versículos 39 a 43. Essa linda passagem em que Jesus garante a existência de um paraíso para aqueles que clamam e suplicam a Ele sem mérito algum. E não é se vir à igreja, não vai te dar mérito, vai te dar galardão. Não vai ativar a salvação. A salvação é só por esta súplica e essa fé no sangue de Cristo e na sua ressurreição, que comprovou o paraíso que Ele anunciou a Dimas. Então eu tenho particular identificação com essa graça de Dimas, porque eu acho ela maravilhosa. Ele era um bandido, ele era um assaltante, era um pecador como nós. Estava à morte, estava no dia do seu juízo. E graças a Deus, essa graça do Espírito Santo o alcançou. E ele foi salvo. E Jesus disse, das poucas pessoas que Jesus garantiu a salvação, e disse, tu hoje estarás salvo comigo no paraíso. Que maravilha essa graça de Jesus. Aceite-a também. Faça uma oração final comigo. Se você aceitou Jesus, se você já tem Jesus, já anda, serve Jesus, fica na paz de Deus. E você que quer aceitar, baixe sua cabeça, faça uma oração comigo agora. Senhor Jesus, eu aceito como meu único Senhor e Salvador todos os santos, todos os meus líderes religiosos, cristãos, são apenas irmãos. Mas Tu és o meu Senhor, Senhor, o bispo da minha alma, que eu entrego a Ti nas Tuas mãos, na cruz do Calvário. Creio na Tua expiação pelo Teu sangue dos meus pecados perdoados e na Tua ressurreição para a justificação e santificação na minha glória. Entrego a minha alma agora nesses tempos de perigo, de morte, de guerra bacteriológica, de guerra diplomática, econômica, política e até de guerra militar, nuclear, que está se abatendo sobre a humanidade, nesta terra plana, imóvel, com teu trono e teus olhos sobre todos os habitantes da terra. Eu me arrependo dos meus erros, do meu pecado e pretendo seguir e clamar na tua palavra, no serviço da tua palavra, no serviço da tua piedade cristã, no serviço do teu louvor, até o dia em que o meu sopro de vida seja levado para acordar um novo corpo na tua vinda, um corpo eterno e celeste como o teu, purificado e santificado sobre a natureza cósmica do céu, um corpo celeste como está em 1 Coríntios 15, que estará sob todos os males deste mundo superior e não será mais afligido com doença, com morte, nem com tristeza, angústia, fome, dor, calor, mas será como o teu glorioso que apareceu aos teus discípulos, aos teus apóstolos, e prometeu que verás, que voltarás. Também oro pelos meus familiares e amigos, para que eles também alcancem essa salvação verdadeira, e não apenas uma salvação de fachada de cristão, autêntica. Senhor, repreende o comunismo, repreende esse socialismo, repreende esse metacapitalismo cruel e selvagem, todos os regimes que oprimem a humanidade, que oprimem os cristãos e a igreja, ou pela forma econômica, ou pela forma espiritual e maligna. Eu rejeito essa Babilônia
pecadora e me associe ao reino dos céus, que em breve será estabelecido na terra, como dizia o pastor Billy Graham. A nova humanidade será governada pelo reino dos céus quando Jesus voltar. Por 1000 anos e depois, por toda a eternidade, depois do juízo final daqueles que se perderam no Hades e aguardam esse juízo final. Se eu estou te servindo, se eu dedico minha alma e minha vida para o teu serviço, eu não passarei por esse juízo mais, pois tu venceste e pagaste todos os meus pecados na cruz do Calvário. Amém, amém. E que essa oração seja feita de todo o meu coração e toda a minha alma, toda a força e domínio que eu tenho em minha mente, para ti servir, Senhor Jesus, agora, até o último suspiro que eu der. Amém, 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 graças a Deus. Então, se você fez essa oração, irmão, assim pela graça de Cristo na cruz, como Dimas o ladrão, você tem a salvação e não perderá. E você agora receberá de Deus com as suas súplicas, com o seu serviço, você receberá o poder do Espírito Santo para resistir às tentações do diabo e para ter sua vida até o fim transformada e edificada na paz de Cristo, na glória e nos benefícios da sua família, a sua propriedade, a seus bens. E não se preocupe com bens e propriedades, porque nós não levaremos nada. E agora, só um comentário final. Eu soube de uma funcionária que ela vai fazer aniversário agora e que ela disse assim, toda vida que chega meu aniversário, eu fico triste porque eu tenho 53 anos e não consegui nada. Eu pago aluguel, só tenho esse emprego para não passar fome. Não tenho nenhum carro, eu ando de ônibus. E aí me contaram e eu respondi assim, olha, mantenham algo positivo. Quando você partir desse mundo, o seu sopro de vida para Jesus, você não vai ter nada com que se preocupar aqui com o que você deixou. Não é mesmo? Porque nós não levamos nada, ou tendo ou não tendo, nós não levamos nada, só a nossa alma, nosso sopro. Nós não levamos nem o nosso corpo, se não for no dia do arrebatamento da igreja, que o nosso sopro vai para o céu. Então fica na paz do Senhor, desculpa aqui o meu óculos emendado, e passe e divulgue essa mensagem se você conhece alguém que precisa de aceitar Jesus e ter uma fé verdadeira, uma fé de serviço pleno nesses tempos de morte bacteriológica programada, planejada, genocídio hospitalar, genocídio político, genocídio judiciário, parlamentar, executivo, tudo na iminência de uma guerra, além da diplomacia, uma guerra de fato, de bala e até mesmo de bomba nuclear, porque muitos serão exterminados, a palavra é exterminados, porque esses comunistas aí da China, eles fazem comércio de órgãos humanos, executam os prisioneiros, e esses prisioneiros são cristãos. E qual o crime deles? De crer em Jesus. Jesus vai exterminar muitos deles no seu juízo, porque as suas práticas criminosas já endureceram as suas consciências de tal modo que eles não se arrependem mais. E só tem um jeito: exterminá-los. E Jesus me profetizou isso ontem. Vai haver extermínio de pessoas, de massas no planeta. Vai haver, irmãos. Jesus me deu uma profecia, depois eu vou entrar em detalhes, em 2004, que haveria um juízo muito sério na Ásia, maior do que a da bomba de Hiroshima e Nagasaki. E aconteceu em 2004. E ele me avisou na noite desse extermínio. Por um grande maremoto, tsunami. Eu nem sabia o que era tsunami, mas eu já tinha falado nisso em 2001, no projeto da Igreja de Jesus. Depois eu também vou fazer um vídeo falando novamente, mas está aí no canal, ou no canal Flairton, ou no canal Ayrton Soares. Pois muito bem, eu estou encerrando porque o vídeo vai chegar em meia hora. Continue assistindo o nosso canal e procure divulgar esse vídeo, que é muito importante para as pessoas que ainda não servem ao Senhor Jesus, não levam a sério a fé cristã, principalmente a cristãos.
não é? Mas também para os pagãos. Em nome de Jesus. Abençoe-os, Deus Pai, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que você escape do juízo no dia do sopro da sua vida, do respirador da glória de Cristo, da sua alma. Que Ele vai te ligar no respirador da sua glória do paraíso. E a sua alma vai respirar nele, na sua glória, não mais nesse corpo adâmico. E vai aguardar para a ressurreição num corpo eterno, celeste. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti na paz, havendo levantado para te dar misericórdia no sangue de Cristo. Amém, amém e amém.